15 de março de 1995, a Universidade de Brasília outorga a Darcy Ribeiro o título de doutor honoris causa e dá o seu nome ao campus da UNB. O ato é uma espécie de despedida do grande guerreiro já atingido mortalmente pela doença que o abaterá meses depois. Foi o reencontro final da criatura com seu Criador. Esse filme agora passa a memória do que foi uma página triste dentro da universidade e do país. É um documentário que todo calouro devia assistir, né, porque muito veterano não conhece. E não conhecia nem essa sala quando a gente começou o Cineclube. E eu quero convidar vocês para estar sempre nas sessões, que vão ser as quartas-feiras desse semestre. Esse aqui é o Cineclube dos Candangos, que a gente retomou ano passado. É um cineclube histórico, dentro da faculdade, dentro de Brasília. Meu nome é Luiz Augusto. Meu nome é Natália. Meu nome é Laís. Eu sou o Flaésio. Eu sou a Fernanda. Esse grupo de estudantes foi que tomou a frente para retomar o Cineclube. É um grupo autônomo, independente. E a gente espera que vocês aproveitem essa oportunidade, porque eu acho que esse filme é fundamental para todo mundo que entra no UNB. Elício Pontes. Não se esqueçam, quem não sabe, que estudar aqui é criação minha. A sala de vídeo? Todo o laboratório que nós chamávamos de tecnologia educacional, sou o criador. O último vídeo que eu saí. Não, tem outro vídeo. O professor Carlos Braga está vivo, mas não está aqui. Não, termine lá que depois eu falo. Bom, eu escolhi esse filme, a gente escolheu o Cineclube. O que vocês acharam do curta? Eu já tinha assistido pro pai. Ele estava no programa do pai de vocês? Nossa. Ele é muito legal, né? E o longa, eu conheci esse longa em 2009, quando eu entrei pela primeira vez na UNB. Quando eu não era aluna da pedagogia, eu era da ciência política. E eu acho que ele devia ser obrigatório para os calouros, porque esse resgate da memória é muito importante e é um pouco também do que a gente tem procurado fazer com o Cineclube, né? E mês que vem a FE completa 50 anos. Então vai ter também uma espécie de comemoração, né? E além disso, o que eu ia falar era isso, e dizer que esse é um espaço aberto, né, de discussão. A gente sempre faz a roda de conversa depois. E convidar vocês também para as próximas sessões desse filme. Vão ser mais 2 professores convidados. Amanhã vai ser o Vilar, que é o coordenador do curso do noturno. E quinta-feira vai ser a professora Simone Lima, que é uma professora da psicologia, mas que fez parte do movimento estudantil um pouco depois. Ela é um pouco mais nova do que essas pessoas que estavam em 68, mas que também tem uma relação legal com esse filme. Em nome do Cineclube, a Laís, espero te falar. Em nome do Cineclube, é muito legal estar recebendo vocês aqui, vocês chegando na universidade. No filme, falo da reitoria, né, que é exatamente esse lugar onde a gente está. A Faculdade de Educação, foi o primeiro prédio da universidade, foi a antiga reitoria. Esse Ribeiro ocupava a sala, que hoje é a sala da diretora, se não me engano. Mas foi aqui que tudo começou. E eu também sugeri o Bar 68 na construção, porque a gente está retomando o movimento estudantil dentro da faculdade também, e ele só existe se as pessoas que estão na faculdade também estarem. Portanto, foi muito importante o movimento e a resistência dos estudantes durante esse movimento militar que aconteceu aqui dentro, que aconteceu no Brasil, na América Latina, no capitalismo. Acho que estava super esperando a cabeça de vocês que vieram na escola agora. Então, para a gente tomar uma ideia de que esse espaço é nosso
tanto nossos ideais, quanto os nossos direitos, nossos deveres, ninguém mais vai fazer isso. Então, eu estou participando da gestão do Centro Acadêmico desse semestre, que só representação não. Respondemos burocraticamente para os estudantes da faculdade e temos o dever moral e social de trazer vocês para esse espaço, onde a gente aqui conversa sobre os nossos problemas, buscando soluções, fazendo festas, tudo mais que completa esse clima universitário. Então, parabéns por terem chegado à universidade. Vocês agora também são responsáveis pelo que acontece, de bom e de ruim. Então, aí a responsabilidade vai o peso que cada um imaginar. E, nossa, a gente se vê nas próximas sessões aí. Eu achei interessante assim, o longo quando a gente estava comentando, porque assim, eu não assisti quando eu entrei aqui, só que a galera fez um tour, né? A galera do Centro Acadêmico, quando foi a minha recepção, e foi mais ou menos que nem o Barra 68, porque a galera fez um tour assim, com a gente e passou ali pela quadra. Aí já retomou a memória da ditadura, falou que ele, assim, como funcionava, a gente desceu, assim, eles fizeram mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, só que com a imagem, né? Assim, eles usaram o oral, né? E ele com os lugares mesmos, assim, só que a gente fez aqui com a imagem, achei muito importante, porque, assim, é importante a gente saber onde a gente está pisando, assim, a história, e, assim, a história de tudo isso, porque, assim, sei lá, tipo, a história é tudo mesmo, porque, assim, se a gente, se aquelas pessoas que estavam ali, aqueles estudantes, como o Onestino também, não tivesse feito alguma coisa, ele não estaria na história hoje, e a gente não estaria falando dele aqui hoje. Então, assim, eu acho muito importante, principalmente quando a gente entra como calouro, saber, assim, de tudo que já aconteceu nessa universidade, assim, por que ela foi criada, sabe? Qual é o nosso objetivo de estar entrando aqui e o que a gente vai estar fazendo aqui mesmo, assim, o que a gente quer com isso tudo. E assim, sejam bem-vindos, eu também faço parte do Cineclube. E assim, chamando também, mais uma vez, todas as nossas sessões vão acontecer nas quartas-feiras à noite, 7 horas da noite, na Sala Papiros. Esse mês. Esse mês. Isso, esse mês. A nossa sala do Cineclube é aqui. Por enquanto, que a ideia é que seja no Dois Candanos. Está fechado há um tempo para reforma, mas vocês viram no filme a construção, o que esse prédio significa, o próprio simbolismo de todos os operários que fizeram parte da construção, tanto da universidade quanto da cidade. Esse auditório é o mais antigo da UNB e está desativado há um tempo, então também é uma luta dos alunos, de forma autônoma ou ligadas ao CA. É uma luta de todo mundo para a gente conseguir retomar o espaço dos candangos e, por favor, a gente conseguir fazer as sessões lá. Então, a direção, a coordenação também tá nesse movimento, né? Mas, como a gente sabe, as coisas são dessas. E foi um espaço de muita mobilização estudantil ali mesmo também. Que quando funcionava, a galera de escola, das escolas públicas daqui de perto, como o Cian também, desciam na época para assistir as sessões aqui no Cineclube Dois Candanos. Na época quando. Assim, é importante a gente estar retomando também, né? É muito isso mesmo de ter uma memória, de preservar essa memória, porque sinceramente a gente tem uma história gigantesca. A gente tem o Edson Luiz, por exemplo, que a gente não conhece, que a gente tem um traço bem aqui ao lado da. Entre a quadra e a FE, ele passou também. Hoje é um pouco tudo, sabe? E eu acho que é muito isso mesmo de preservar a nossa memória e de. Sim, na real, esse lance do Edson Luiz é engraçado, porque assim, toda essa mobilização que o Onestino fez para a greve geral dos estudantes aconteceu por causa da morte do Edson Luiz, que foi um estudante. Então, assim, todo esse auê foi por causa da morte do Edson Luiz e normalmente a gente não liga muito a essa morte, sabe?
tá muito sempre Cadê foco o assinante do vizinho? Foi o Edson Luiz. Ele era da escola do Cinética, E eu acho que vocês acabaram de, eu não sei se todos são calouros, não sei, mas a gente está num espaço realmente histórico, em que você anda e você tem realmente muitos monumentos que trazem muita história. Como, por exemplo, no RU, a placa do Nordestino, que a gente acabou de ver eles fazendo mesmo, que a gente tem a produção. A gente tem uma infinidade de obras de arte pela UNB que, assim, muitas vezes são esquecidas, que a gente passa todos os dias e não E acaba virando invisível. Acho que é isso. Eu não fui contar. Apesar de estar um pouquinho rouco, mas eu acho que foi por isso que eu fui. Gente, terminando um pouquinho que eu preciso falar para você, depois você pegar. Natália, eu só conheci de nome por enquanto a Laís. Você está falando ali no cantinho, você. Tá, eu gostaria de conhecer, se apresentar. Eu sou Elício Pontes, eu sou professor dessa. Eu digo sou porque me apresentei, mas nem conheci. Eu fui professor da UNB e, particularmente, dessa faculdade, de abril de 1971 a agosto de 2010, quando eu me aposentei, faltando poucos meses para entrar na compulsória. Com a cada 6 anos, ficar na porta para tirar um café e poder. Bom, então, eu até tenho uma brincadeira. Eu quero começar falando de uma coisa que você disse aí, que talvez não tenha sido percebido por todo mundo, mas eu percebi que é muito importante. Primeiro, eu vou pegar aqui história, gente. Nós vivemos, já se diz que um povo sem história, um cidadão sem história, um país sem história, ou seja, que ignora, que joga para debaixo do tapete a sua história, um povo que não tem futuro. Não tem mesmo, porque está condenado a repetir eternamente os mesmos erros do passado. Então, é fundamental. Eu fico feliz demais quando eu me encontro com o pessoal mais jovem, sobretudo recém-chegado na universidade, acho que é o caso de todos, a maioria aqui, e a gente olha, se fala de ditadura, de uma série de coisas aqui, para muitos de vocês não tinham nem nascido na ditadura de 1985. Talvez ninguém aqui, tirando eu, Jacob, não tem ninguém mais velho nessa época aqui. No entanto, nós não podemos dizer que nós ignoramos a história, porque nós não vivemos pessoalmente. Eu não vivi na época do descobrimento do Brasil, mas eu vi o que aconteceu. Bom, então eu estou aqui na faculdade para brincadeira, porque eu sou chamado de vez em quando até essas comemorações dos próximos 50 anos que me escalaram, isso é a memória viva da faculdade. Eu aproveito enquanto eu estou vivo, porque eu acabei de completar 75 anos e daqui a pouco essa memória é morta. Então, enquanto vivo, eu posso fazer alguma coisa. Vamos aproveitar. Eu tenho essa maneira sutil de me chamar de dinossauro. Bom, Natália, você disse uma coisa, esse filme devia ser obrigatório. Tá? Foi e é. Se isso não está sendo feito, é porque a história é cruel. A gente começa uma coisa e ela vai se perdendo, se deteriorando, e preciso fazer um rápido parênteses para explicar isso. Esse filme é do Vladimir Carvalho, que é um professor dessa universidade, Departamento de Comunicação, é reconhecido no mundo inteiro como um dos melhores documentaristas do Brasil e do mundo, é reconhecido e ele merece profundamente cada palavra disso. Aquilo que vocês veem, esse pessoal todo que chegou aí, meio careca, barba branca, ali naquela quadra de basquete, aquele negócio, aquilo foi em 1998, quando completou 30 anos de 68. Você promoveu uma comemoração desses 30 anos e se conseguiu trazer a Brasília, muitos não moravam mais no Brasil, trazer a Brasília todos os que participaram daquela coisa, que se formaram em 68, participaram daquela história e fizeram essa grande comemoração. E claro que com o faro documentalista que ele tem, claro que se preparou para isso. Né? Se preparou para registrar, tanto quanto possível, essa história daquele momento,
mas recorrendo também aos arquivos. Pouquíssima coisa de filmezinho preto e branco, de câmera Super 8. Nós não tínhamos, não é? Hoje qualquer celular é uma câmera, qualquer celular de onde tem olha, transforma-se se quisermos. Um grande documentarista, não importa, um cineasta. Não era o caso. Então o Vladimir fez esse filme, terminou em 2000, ele teve filmagem, aquela coisa, tem todo um processo de montagem, de filme, de laboratório, e esse filme foi lançado em 2000. O primeiro lançamento lá no Cine Brasília, foi até patrocinado pela ABUND, a Associação dos Docentes da UFB, que eu falo também de Brasil, que hoje é a Associação Sindical do ano de Sindicato Nacional. E depois, aqui nos dois candames desse prédio, tinha um cinema, estava funcionando regularmente um cinema. A universidade cedeu a TEL, no primeiro do TEL. Então, essa contextualização é importante, porque não é um fato anedótico, é um fato muito importante. Aí, o filme, depois de lançado, o cinema aqui, tinha uma programação semanal, tinha filme, tinha cinema todo dia, pago. Era baratíssimo, era R$2, R$3, qualquer coisa, mas passavam filmes que geralmente estavam em cartaz na cidade. Era uma boa seleção de filmes. Passavam lá na academia de tênis, depois fecharam as salas que lá com incêndio. E até uma passava esse filme. E foi programado para um domingo, se não me engano, em abril, passar o Barra 68. E eu lembro esse filme, eu vim, saí de casa no domingo, era 7 horas aqui na Dois Candames, cheguei um pouco antes, estava o Vladimir ali, estava a Thelma, a responsável pelo cinema. E aí, quando deu 7 horas, o Vladimir chamou a Thelma e disse: Thelma, 4 pessoas na sala, Dois Candames. Faça favor, devolva o dinheiro, R$2, R$3, todo mundo passar no filme para 4 pessoas. Aí ele falou: você tem razão. Nesse momento chegou um aluno do Verme, que aqui é aluno também, começamos a conversar com ele, nós temos que passar esse filme, vamos fazer uma preparação. Não é assim, pegar de afogo e vamos fazer a preparação. Combinamos assim um papo ali em frente à sala do Dois Candames, não teve filme. Nós vamos fazer um trabalho para contactar todos os professores durante uma semana para botar esse filme numa sessão matutina, uma sessão vespertina e uma sessão noturna para que os 3 alunos possam assistir esse filme. Aí topou, daqui a um mês, mais ou menos, para isso. Nós fizemos, particularmente eu e o Verme, fizemos contato. Pegamos um calendário, quem vai ter aula segunda-feira na faculdade, contactando todos os professores sobre a aula. Exatamente isso. Leve a sua turma no seu horário de aula para assistir esse filme. Não é pegar no corredor, não. Aí o professor toca, então bota aqui, o professor fulano tal, a matéria tal, se compromete a levar os seus alunos para lá. Mesma coisa na sessão da tarde, que era às 16 horas, e depois uma sessão à noite às 19 horas. Quando nós fizemos isso, no primeiro dia, na segunda-feira, às 10 da manhã, tinha umas 30 e poucas pessoas no Dois Candames. À tarde, mais ou menos 30, 40. À noite já deu um número bem maior. Não lotou, mas deu um número bem maior. Detalhe, em todas as sessões, desde a primeira até a última, que foram 18 sessões, 6 dias depois, o Vladimir esteve presente em todas elas, participando do debate, eu e o Verme. Mas logo nessa sessão de segunda-feira à noite, apareceu muita gente, ex-aluno da época, pai de aluno. Meu filho estudou aqui, minha filha, não sei o que lá. Teve um debate assim que terminou mais de meia-noite. Resultados: terça-feira, aí a coisa foi grossando. Na quinta-feira, na sessão de 10 da manhã, parou aqui em frente ao Devrando com um ônibus. Uma professora viu o noticiário, deu no Correio das Lenças, alguma coisa, tomou a iniciativa de pedir um ônibus na escola, para alugar. Lá no Valparaíso, trouxe esse ônibus lotado da meninada toda de 13, 14, 15 anos para assistir esse filme aqui. Eles nem ficaram, Valparaíso. Eles ficaram aqui, tanto que eles nem ficaram, porque no meio-dia a sessão, eles não podiam ficar, o ônibus tinha que voltar. Não, rapidamente. Alguém tem alguma pergunta aqui, enquanto o Vladimir aqui, vocês fazem, Você vê a repercussão que teve. Resultado. Ia terminar no sábado, mas resolveu fazer domingo a sessão à noite. Estava lotado 2 candidatos e sentado no chão. Essa é um pouquinho da história. Aí, eu
propus que nós fizéssemos a exibição desse filme no início do semestre. Detalhe, todos vocês conhecem o projeto 1, 2, 3, 4, 5. Vocês já tomaram conta de qual é o currículo da faculdade nesse momento. Nós tínhamos feito uma reformulação do currículo, que já havia discussão há muitos anos, e entrou em vigor nessa época. Se criou esse espaço chamado projeto 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o final, inclusive, monografia. Projeto 3 é um projeto temático, que pode ser cinema, teatro, não sei o que lá. E o projeto 1, nós propusemos, eu sou uma das pessoas que estavam trabalhando nisso, nós propusemos que o projeto 1 servisse a uma transição dos alunos entre o secundário e a universidade. Nós estamos chegando com pessoas cada vez mais jovens. Eu tive aluno no primeiro ano com 18 anos incompletos. Nada demais, não tem nada errado com isso, mas é evidentemente quase uma criança dentro da nossa história. Então, essa mudança do nível do ensino secundário para a universidade, ela é extremamente significativa. Né? Então, nós criamos o projeto 1 com essa ideia, que era, ao mesmo tempo, uma visão de que é o ensino, a educação, tanto no nível secundário quanto na universidade. O que significa uma universidade dentro de um contexto histórico, educativo do país, etc, etc, etc. E também estudávamos o currículo particular da Faculdade de Educação. De modo que, em projeto 1, o aluno já saiu daqui com toda uma visão do curso todo. Não que eles fizessem um plano e não vai mudar no segundo semestre, não vou mudar, mas ele tinha uma noção para os alunos ficar no semestre que vem, doido para arranjar matéria de acordo com o horário que lhe é conveniente. Mas você tem um plano, um projeto de vida dentro do seu curso. Essa é a ideia do projeto. Nós fizemos isso. E a primeira atividade do projeto 1 passou a ser, no primeiro dia ou no segundo dia de aula, passou a ser a exibição do filme Márcia. Isso passou a ser turmas. Eu dei a turma da parte da manhã, o professor Carmenice, que até bem pouco, o pai era diretor da faculdade, e outros colegas, nós mantínhamos as 3 turmas do projeto 1, de manhã, de tarde e de noite, com esse mesmo caráter. Não era cada professor lá. Nós pensávamos e trabalhávamos em conjunto, discutir a universidade, discutir a educação, discutir a sua futura carreira, etc, 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 dentro do projeto. Lamentavelmente, nós já perdemos isso. Por quê? A universidade está se modificando, algumas pessoas, e de repente pessoas que não têm nenhum compromisso com isso. Não tem, ou não se interessam por ter, aí eu faço essa crítica, você vê que alguém na porta me mata na cara. Não tem isso, porque se perdeu. Inclusive, esse laboratório aqui, que foi uma luta danada, eu já ouvi aqui de pessoas ligadas à direção dizer para o Araújo, eu contratei em 1985 um curso, dizer assim, desapega, que esse equipamento está baixo. Nós criamos alguma coisa na área de tecnologia, mas não tínhamos absolutamente nada. Bom, então essa é a história. O projeto 1 previa isso, e hoje, aí coincidiu que também os alunos do CA, na época que estavam começando a pensar na estruturação, a recriação do CA, tomaram isso aqui. Eu falei para ele, os alunos estão me pedindo cópia. Ele disse, eu não posso lançar o filme porque eu tenho um contrato com uma coisa, esperar um ano para explorar o circuito comercial das salas comerciais do Brasil todo, só depois eu vou poder lançar em fita. Não era nem o DVD. Vladimir, os alunos estão felizes, pode copiar à vontade, não quero que meu filme seja visto, dê, empreste, venda, faça o que você quiser. Peguei várias fitas, e aí, à medida que ia surgindo o DVD que a gente ia comprando, eu dei para o pessoal do CA. O CA passou a fazer isso com uma programação deles. Às vezes, no primeiro dia de aula, quando eu ia passar aqui, os alunos já tinham visto passar pelo CA, tá? Viam de novo as coisas. Isso é uma coisa para não se perder, tá? Isso é uma coisa para não se perder. E vocês estão aqui, não percam essa coisa, porque a faculdade e a Universidade do Brasil estão cada vez mais necessitadas de se voltar para a sua história. Nós estamos aqui num ambiente histórico mesmo. Esses aqui são os 3 primeiros prédios construídos nessa universidade. O 2 Candangos foi o primeiríssimo. Isso aqui, esse prédio onde tinha a reitoria, e ali onde é o 2 Candangos, quando eu cheguei aqui em 71, no 2 Candangos, naquelas pontas, tinha um auditório, tinha 3 departamentos funcionando lá. Departamento de arquitetura, departamento de comunicação, e se não me engano, 3. Tudo umas divisórias de madeira, com 3, 4 pessoas em redor de uma estante que servia como sala e tudo mais. É história.
Esse aqui é o primeiro prédio, a primeira reitoria da universidade funcionou aqui. Os primeiros cursos da universidade existiam nesse espaço, depois as construções. Esse lado. Mas muito mais do que isso, a grande história é que a Faculdade de Educação, criada dentro do projeto da Universidade de Brasília, eu vou fazer já outro parênteses importante, ela tinha uma importância da maior relevância. A ideia de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e grandes outros é que a Faculdade de Educação deveria ser o fulcro de pensamento da universidade, no entendimento de que o país se faz com a educação e a educação se faz com a formação de professores. E esta faculdade, por natureza, é de formação de professores. Tá? Então, de tudo isso, ela não se concretizou. Basta ver que nós vamos comemorar 50 anos. Significa que a Universidade de Brasília começou a funcionar em 62 e a Faculdade de Educação somente em 66. Por que esses 4 anos não existiram? Porque o projeto original, desenhado, criado por Darcy e principalmente por Anísio Teixeira, foi simplesmente execrado, engavetado, desaparecido. Desapareceu. Só em 66, com um outro projeto que estava muito longe do original, criou-se, etc., mas estava léguas de distância do projeto original. Finalmente, essa faculdade foi criada e passou a existir. Então, esses dados históricos são fundamentais. E não só ver esse filme, procure estudar um pouco da história da Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil não é uma universidade qualquer. Isso aqui não significa puxar a brasa para a nossa família. Não é. E aí eu vou pegar, vocês lembram do filme, nos últimos 10 minutos, que tem aquela longa entrevista com aquele camarada de cabelo branco, José Carlos Azevedo, capitão do Marighella, que era reitor, que o Vladimir disse, verdade, ele disse, eu construí a universidade. Verdade, você construiu a parte física, você destruiu a alma da universidade. Que alma da universidade? A universidade não tem alma. O projeto original da universidade, essa universidade nunca teve projeto. Gente, a mentira mais deslavada que você pode imaginar, você sabe por quê? A Universidade de Brasília é a única universidade até então criada a partir de um projeto. A universidade, como instituição, tem 1000 anos. A primeira universidade foi criada em Bolonha, na Itália, nos anos 1000, século XI. A América Espanhola, toda a América Espanhola, tem uma universidade com 600 anos de existência. No Peru, no Lima do Peru, criada lá pelos colonizadores espanhóis, tem mais de 600 anos. Sabe qual é? Alguém sabe qual é a idade da Universidade Brasileira? Ou seja, quando foi criada a primeira Universidade Brasileira? Alguém tem ideia? Década de 30 do século XX, 1935, foi criada a primeira universidade, o DF, a Universidade do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Só durou, não chegou a completar 2 anos. E em seguida, 2 anos depois, já em 36, não é 2 anos exatos, era alguns meses. Em 36 foi criada a USP, a grande USP, que era a Universidade Brasileira, a Universidade de São Paulo. No entanto, é preciso saber o seguinte: a universidade é diferente da faculdade. A faculdade é uma unidade, uma universidade. Nós tivemos faculdade a partir de 1808, quando o João VI veio para o Brasil. Essa história eu acho que todo mundo tem pelo menos uma vaga ideia como isso. Se criou um curso de medicina, algumas escolas normais, alguma coisa assim. Em 1935, 36, quando se criou a USP, pela reunião de faculdades que já existiam, das quais a mais importante ainda existe até hoje: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. As faculdades das áreas humanas, quando eu entrei para a Universidade do Ceará, no vestibular, que eu me formei na Universidade do Ceará, eu entrei para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, curso de Pedagogia, um curso de História, um curso de outro. Então, os 3 ou 4 cursos agregados na Faculdade de Ciências e Letras. Em 1968, houve uma reforma que aí se criaram essas faculdades, a Faculdade de Educação, a Faculdade de História, curso de Geografia, etc. Tá? Não existe. Na USP se criou a partir da reunião de uma série de faculdades que já existiam, a maioria delas agregadas pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, e só então a universidade no Brasil não tem 100 anos. Na verdade, não tem nem 80 anos aproximadamente. A Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil, se alguém quiser estudar, tem muita coisa. Tem um livro do próprio Darcy Ribeiro que ele publicou a primeira vez
em Santiago do Chile, quando ele estava exilado em 74. Esse livro chama-se Universidade Necessária, é encontrado na própria biblioteca. Tem vários autores de vários países da América do Sul. E tem um último capítulo que é a história da criação da Universidade do Brasil. Está lá, chamada Universidade Necessária. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Universidade de Brasília é a primeira universidade no Brasil criada a partir de um projeto. E esse projeto reuniu, num determinado momento dessa história do Brasil, de Brasília, reuniu um dos mais brilhantes grupos de intelectuais que o Brasil já teve reunido, nacionais e estrangeiros, para idealizar uma grande universidade, uma nova universidade, com uma mentalidade completamente diferente, correspondente ao mundo que nós vivemos nos anos 50. Essa é a verdade. Tá? Tu queria fazer um comentário, uma pergunta? Como é teu nome? João. Você queria? É pertinente? Não, é desnecessário. Tá, Eu ia perguntar o nome daquele. Tá, eu vou pedir mais uma licençazinha, eu também sou poeta. Depois que eu me aposentei, eu resolvi me dedicar um pouco mais, e esse livro eu publiquei um pouco depois. Porque ainda não tinha saído, não tinha me aposentado. Mas esse poema que eu fiz aqui, foi em cima dessa experiência do Barra 68 durante uma semana. Eu não escrevi de imediato. 2 anos depois, um dia eu comecei a repetir essa experiência. 2 ou 3 depois eu tentei dar uma melhorada, uma aperfeiçoada e saiu isso aqui, chama-se Cinema. E permita-me que tem algumas coisas. Vocês vão reconhecer algumas situações, alguns personagens que estão inclusive dentro desse filme. Tá? Chama-se Cinema, que eu peguei para o Vladimir Carvalho, pelo documentário Barra 68, sem perder a pergunta. A luz apaga, olhos brilham, vagalumes fascinados diante dos fantasmas da noite do cinema, depois dos fantasmas. Espíritos libertos da dor, limpos do sangue vertido em outras eras, pintados na parede mágica pelos ventos de Vladimir. Os anos não sepultaram definitivamente esses momentos. Acreditai, tudo se passou em outro século, outro milênio, outro planeta, outra dimensão. A história, arrancada do silêncio, vem lamber nossos pés, provocar arrepios, medo, vergonha em nossa alma. Miramos outra era, outro planeta, povoado de abutres empanturrados de sujeira a espalhar sangue, dor, medo, morte, horror. Vampiros sedentos ali estão cravados pela luz nos limites sutis do telecinema. Impossível escapar ao olhar desta gente, escavando feroz 30 anos depois a história soberana. Cabelos grisalhos, frontes reluzentes, barbas proféticas de um passado hoje presente. Na tela radiante, uma figura opaca tenta apagar verdades, fala mansa, mentiras pegajosas, cinismo frio e inútil. Fotogramas vivos, implacáveis, destroem a montanha esculpida em dejetos recheada de veneno e revela o conceito. As imagens do sereno nordestino não se abalam, não tremem. Luz e som ecoam nas vastidões da cidade, nas paredes da universidade, brilham no olhar destas gentes, bordam os sonhos sonhados do mundo. Barra pesada, mundo de chumbo, Barra 68. Uma lente, uma luz, o cinema. Um homem, Vladimir Carvalho. Chicote do fogo na cara da mentira. Então, essa conversa que parece um pouco paralela, eu não julgo que seja desnecessário. Quanto ao filme em si, ele é uma síntese de uma parte da nossa história, que essa síntese está escrita a partir da Universidade do Brasil e a partir do Brasil. Mas eu preciso que a partir daí nós entendamos o Brasil também. Tá? E se a gente tivesse tempo, isso é matéria para o estudo de um ano. Estudarmos a nossa história e entender o que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos entender o que estamos vivendo hoje se nós não conhecemos a nossa história, sobretudo a história recente, que é ao fim da Segunda Guerra Mundial, 45, ou a segunda metade do século XX para cá, onde nós temos tudo que se puder imaginar. O presidente que suicidou-se,
a criação das mais importantes empresas do Brasil, a Petrobras, Fábrica Nacional de Motores, os famosos caminhões FNB, Companhia Siderúrgica Nacional, mas não tínhamos rigorosamente nada disso. Por incrível que pareça, essa criação, parte dela ainda foi um governo ditatorial do Getúlio Vargas. Em 50 ele voltou eleito. E a Petrobras foi criada isso. Vocês sabem, por exemplo, que se brigava pelo petróleo no Brasil desde o final dos anos 20. Vocês sabem quem primeiro explorou o petróleo economicamente, comercialmente, no Brasil, antes da criação da Petrobras, ainda nos anos 40? Um camarada chamado Monteiro Lobato, autor do Ciclo de Pica-Pau Amarelo, criador do Narizinho, da Emília e tudo mais. Procure um pouquinho da história do Monteiro Lobato, vocês verão. A briga pelo petróleo no Brasil é uma briga antiga. Se descobriu, evidentemente, que o século XX foi o século do petróleo. A riqueza do mundo calcada em toda uma indústria que não existiria sem indústria. Nós estamos hoje numa certa baixa disso, mas é volátil. Essa baixa vai continuar para chegar ao final da coisa. Nós tivemos um presidente assassinado. Ele foi assassinado. Na verdade, o suicídio dele se pode botar na conta do assassinato. Nós tivemos um golpe de Estado tentado 2 vezes para impedir a eleição e a posse do Juscelino Kubitschek. Araguaia, bem aqui, teve um levante da FAP, da Força Verdadeira do Araguaia. Então, depois, já no grande tempo, teve 2 golpes de Estado que tentaram evitar que o Juscelino tomasse posse. O Juscelino tomou posse e não só pegou o Brasil, que todo mundo só lembra dele do Brasil, mas o Juscelino deu uma nova guinada no Brasil, que foi a indústria. E a grande indústria que ele realmente incentivou, sobretudo na época do automobilístico. Eu até diria, historicamente, eu diria que foi meio ficar só ali. Não tem nenhum país na nação do Brasil que tenha uma economia segura sem. Essa é a grande história do século XIX, do século XX. Países em nota, a Índia, que hoje está lá, ela tem uma malha ferroviária enorme, foi construída pelos ingleses, quando a Índia era uma colônia inglesa. Tudo bem, mas com isso. Acontece que a nossa industrialização começou lá no fim dos anos 20 e teve um grande salto nos anos 30 e 40, quando foi presidido esse país pelo ditador Getúlio Vargas. Foi a nossa economia tipicamente agrícola que foi se transformando aos poucos numa economia industrial, uma modernização industrial no Brasil. Grande das desgraças que nós temos hoje, porque todas essas elites que criaram isso são as elites que eram produtoras de café. São Paulo, que se transformaram depois nas grandes indústrias. Só que a mentalidade deles, infelizmente, é uma mentalidade que ainda hoje, no século XXI, ela está mais perto do século XIX do que antes. Lamentavelmente é isso. Então nós temos essa. Depois nós tivemos um governo que ficou 4 anos construindo o Brasil e fez essa coisa toda. Entra um louco, o Jânio Quadros, em 1960, aquela história Chico, Salvador da Pátria, o homem da vassoura vem aí, para varrer a condução, o homem da vassoura vem aí, Campeiro, eu ouvi sobre isso. Esse louco, Zibirão, verdade, não estou lembrando nada, em 1961, agosto, 24 de agosto, 25 de agosto de 62, tentou um golpe. Fingiu uma renúncia, crente que seria trazido de volta no braço dos militares. Eles aproveitaram e disseram, bota esse cara lá. E aí se instaurou um golpe. O João Goulart, que era o vice-presidente, estava viajando numa viagem oficial à China e eles disseram que o João não toma posse. Foi 7 dias de crise, a coisa andou feia, não tivemos na beira de uma guerra civil. Quem levantou essa briga lá no Rio Grande do Sul foi o Manuel Brizola, aqui em Goiás, era o governador Mauro Borges, alguns poucos, mas os militares foram lá tomando as estradas do Rio, de Minas para o Rio de Janeiro, para ele. Depois de muita confusão, como o Brasil tudo é o jeitinho, acabou surgindo uma proposta de aceitar a posse dele, mas se transformar no regime presidencialista e parlamentarista. Aceitaram, não vou dar toda a posse, no regime parlamentarista, dos quais não tinham muita credibilidade como presidencialista. Mas essa coisa ficou a tal ponto que o golpe finalmente veio em 64. E aí tem a história recente, e que parte dessa história está contada. Nessa leva dessa destruição, uma das piores coisas que se fez no Brasil foi acabar com a educação.
não só a Universidade de Brasília, que virou uma caricatura do que seria a Universidade de Brasília, ela só se recuperou um pouco mesmo depois de acabar a ditadura em 85, ela não chega a ser o que era a UNB idealizada. Até porque, 30 anos depois, as coisas também mudam. Né? Ela não se pegou pela letra do projeto da Universidade de Brasília, é reescrito, não. Mas ela era para ser outra coisa. A educação no Brasil, se nós não tivéssemos tido a interrupção da ditadura, nós não seríamos um povo com 13 milhões ainda de analfabetos e com 30 milhões de analfabetos funcionais. Então, seria que a educação seria outra coisa. Nessa educação, eu estava lá atrás um homem como Paulo Freire, estava com muitas outras pessoas, grandes educadores, que infelizmente foram para o exterior, foram para o exílio, alguns morreram, e quando voltaram não foi mais possível retirar essa coisa. Então, nós tivemos essa grande interrupção. E a história da Universidade do Brasil se aprofunda nessa história. Depois vamos pegar um pouquinho desse time, porque eu queria que, se vocês quiserem, que esclareça alguma coisa. Mas na verdadeira história é essa. Brasília era o centro de existência dentro da universidade. As universidades brasileiras foram simplesmente massacradas, foram liquidadas, elas se transformaram em colégiozinhos vagabundos. Colégio desse que você encontra em qualquer porta de rua hoje em dia, explorado comercialmente por empresários expertos. E isso é por isso que a Universidade do Brasil teve essa briga toda, porque se resistiu muito para que isso não acontecesse, para que não passasse. Por que é que vem parar aqui na Universidade de Brasília, em 1968, José Carlos Almeida Azevedo, oficial da Marinha? Ele era oficial do Serviço de Segurança da Marinha, do SEGMAR. O cara que fez um curso do MIT, Massachusetts Institute of Technology, fez uma tese de doutorado que até hoje ninguém sabe o que é. Eu nunca viu essa tese, qual foi a tese que ele defendeu lá, mas ele chegou aqui como um doutor do MIT. Chegou para ele, não chegou como reitor. Ele veio como decano de pesquisa e pós-graduação. Pouco tempo depois ele virou vice-reitor, depois se transformou em reitor, e depois na universidade, no Congresso, se criou uma lei que permitiu a recondução, que ficou conhecido como Lei Azevedo. Que não era permitido reitor, não podia ser reconduzido. Ele ficou. Do momento em que ele chegou até o momento que ele saiu, ele reinou na Universidade do Brasil por 17 anos. Como decano, como vice-reitor, como reitor, como mais, ele reinou aqui por 17 anos. Esse depoimento que o Azevedo diz aí é de uma mentira trucativa. Nós nunca criamos esse serviço de informação, uma espécie de SNI local. Não é uma mentira, isso é uma verdade. Não foi preciso na Universidade de Brasília. O SNI era o Azevedo. Aqui nessa faculdade, um dos cofundadores desse laboratório aqui eram 5 professores. O professor José Luiz Braga, que está vivo ainda, ele trabalha atualmente na Universidade de Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Outro colega da morreu, 2 eu não sei o ano, né? O último que está por aqui sou eu. José Luiz foi demitido. Ele tirou a férias, ele chegou aqui e foi chefe do meu departamento. E depois eu fui chefe do departamento. Isso e outras ocasiões. Deve ter sido. Ele demitido, ficou lá, compareça lá, para receber o seu salário, o seu direito a vida. E N outros. Levantar a voz e dizer qualquer coisa era você estar simplesmente condenado à demissão. O Azevedo disse, esse homem aí eu não me lembro. Entendeu? O Azevedo era um arquivo vivo. Ele teve treinamento para isso, treinamento profundo para isso. E vou lhe dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu vim como recém-formado da Universidade do Ceará. Eu fui recebido no aeroporto lá, eu consegui o tamanho de madeira, pelo professor Paulo Vicente Guimarães, que saiu depois, foi readmitido aqui nos anos 94, nós elegemos como diretor da faculdade, em 94. Ele agora morreu, nessa revisão da polícia. O Azevedo, eu fui assinar, o Azevedo conhecia, nós tínhamos cerca de 600 professores na universidade na época. Eu presenciei, não foi uma vez, nem 2. O Azevedo, ao encontrar um professor, ele se dirigia a esse professor com o seu nome completo. Se tivesse o CPF na época, eu queria. Ele disse assim, olha, como vai, professor Elício Bezerra? O Zé Luiz Braga, tem um nome desse tamanho. O Zé Luiz foi o cara com o nome mais engraçado. O nome dele é José Luiz Warren Jardim Gomes Braga. Eu vi o Azevedo dizendo, como
cara, professor José Luiz Roder Jardim. Eu tinha uma memória fotográfica treinada para isso. Ele não lembrava do nome desse órgão, do SNI, que era para ser criado, era uma coisa descarada. Tá? Ele sabia da nossa vida toda. Quando nós estávamos já meio perto da coisa se acabar, já no fim dos anos 70, eu convivi nessa faculdade, como todos nós convivemos na Universidade do Brasil, com informantes dele. Nós tínhamos entre os professores, entre os funcionários e entre os alunos. Eu conheci 2 alunos que eu tinha certeza absoluta. Eu já soltava a boca. Aí eu disse assim, olha, é o seguinte, eu sei que tem informante aqui, eu não sei se pode ver, não peguei tempo para ver, está fácil saber quem eu sou e o que eu falo. Tá? Eu não vou perder seu tempo com esse relatório para ver essa coisa. Eu já era pessoal monográfico entre muitos outros na universidade. Então, isso aqui virou uma caricatura de universidade. E é importante que a Universidade de Brasília tivesse sido, porque se ela fosse uma universidade dessa, ela teria influenciado todas as universidades brasileiras. O projeto não é coisa para você explicitar aqui no bate-papo, mas existe documento. Esse não existe. Agora, em 2002, quando a universidade completou 50 anos, ela foi instituída por lei em dezembro de 61, mas começou a funcionar em 62. O decreto criou a Universidade de Brasília, a lei foi aprovada no Congresso, a assinatura, tem lá, presidente João Goulart, primeiro-ministro Tancredo Neves, ministro da Educação, se não me engano, Paulo Tasso. Nós começamos a funcionar em 62. Em 50 anos, quando eu 50 anos, a então reitoria, que era na época o professor Tinte, publicou o plano diretor da Universidade, fez uma edição muito bacana. Eu tinha essa edição que eu descobri como colega, perdido num estante lá da Biblioteca Central. Cherokee na época nem tinha Cherokee, era até Mofax. Ele tirava aquelas coisas assim, distribuía o papel, porque depois de 3 semanas ele amarelava, você não via mais nada. Mas nós descobrimos. E aí, na época, uma coisa que a universidade fez muito bacana foi que fez uma edição muito boa, facsímile, não mudou uma letra, não mudou um acento, um porquê com um acento, fez exatamente como ela era, e distribuiu esse um exemplar para cada um dos professores da Universidade do Brasil. Eu tenho, me lembrei, eu nem sei se eu tenho em casa, talvez já não. Esse é um projeto que nunca existiu. Não tinha um projeto da Universidade do Brasil. E se vocês tiverem realmente interesse, procurem. Há uma certa literatura sobre essa universidade que merece ser conhecida. Não por saudosismo, mas para a gente saber o que era uma universidade que realmente tem feito uma grande diferença. Esses episódios todos aqui dentro, um menino como esse, o nordestino, que vocês conhecem, os professores que foram desse livro, são fatos reais. Você não vai poder enterrar na história. Hoje mesmo, eu estou ainda no lista de distribuição da aluno, saiu um artigo de um professor que fez uma atualização, novas informações, pesquisas sobre a morte do Luiz Teixeira. Não sei se vocês sabem, Luiz Teixeira, um grande educador, um dos maiores educadores do Brasil, que foi o cofundador, um dos homens, o próprio Anísio disse em várias ocasiões, o Anísio não, o Darcy, as grandes ideias do Luiz Teixeira. Eu sou o cara que faz, aquela agitação dele, é o cara que botava as coisas para funcionar, mas as grandes ideias do Anísio. Anísio Teixeira morreu em 73. Ele foi encontrado no poço de um elevador de um edifício no Rio de Janeiro. O edifício onde morava, na ocasião, o Aurélio Eduardo Holanda, o famoso Aurélio, o missionário Aureliano, era amigo pessoal do Anísio. O Anísio tinha marcado um almoço na casa do apartamento do Aurélio e lá ele não chegou. 2 dias depois, encontraram o corpo do Anísio caído no poço do elevador do edifício onde morava o Aurélio. Ele caiu, Essa pesquisa, esse cara fez, comprovado que naquele dia de desaparecimento do Anísio, ele tinha sido levado para dar depoimentos na Força Aérea, na Aeronáutica do Rio de Janeiro, como sei lá o que não é, e que nunca mais voltou, cara. Há um registro de que os familiares entraram em contato com o telefone e que, como muito brigadeiro, sei lá quem disse, não, ele está conosco, mas daqui a poucas horas ele estará em casa, vai ser liberado, não sei o que lá. Jamais apareceu. A morte
Dionísio, com a moto forjada. Como se ele tivesse sofrido um acidente, o velho BH, que caiu na porta do maior. Nada disso. Só para vocês terem ideia, não foi só um honestinho que o estudante morreu. Tá? Muita gente morreu. E foi aí que você cortou, assim, temos ideias, grande parte do Brasil, grande parte da educação do Brasil, que até hoje não usou. Então, um pouco dessa história aqui, e eu gostaria que, se vocês quisessem questionar, perguntar, esclarecer alguma coisa, naquilo que eu puder. Eu vivi essa situação toda. Eu acabei de fazer 75 anos. Eu me dei conta de política, só para encerrar meu papo, eu me dei conta de política no dia 24 de agosto de 1954, quando eu já fui lá nos Funcionários. Eu tinha 13 anos. Eu ouvi no rádio aquela coisa. Meu irmão era jornalista, tem uma mais velha que está vivo, era escritor, tradutor, foi jornalista no Jornal do Brasil há muito tempo, editou o Caderno de Letras e Ideias, eu poderia até se apresentar por força de coisas de fato. Quando o Mário chegou, meu irmão mais velho chegou, ele disse: aí Mário, é tudo. Ainda bem que esse filho da puta morreu, foi a frase que eu usei. Ele disse: é isso, senta aqui que eu vou te explicar algumas coisas. Sentamos e me deu uma verdadeira aula. Desde então, eu nunca mais deixei de me interessar e de acompanhar cotidianamente o que se refere ao meu país, à política do meu país, entre outras coisas. Sou jornalista, fui jornalista durante 10 anos, deixei de realizar esse trabalho jornalístico de vir para a UNB, que me formei em pedagogia e vim para cá começar a formar. Conheço a imprensa por dentro. Trabalhei na Rádio Desmares e na TV Desmares de Fortaleza, cujo dono, Edson Queiroz, foi um dos financiadores do Bloco Social. Eu vi na redação, que eu estava trabalhando com velhas máquinas de escrever, ele chegar com 3 ou 4 industriais, comerciais, dirigentes da Associação Comercial do Ceará, eles financiando em milhões e milhões de cruzeiros, era de real na época, financiando toda a movimentação política que veio desenvolvida no ano de 64. Eu conheço essa coisa por dentro. Eu fui demitido em 69 por ser subversivo da Rádio Desmares. Fui demitido em 69, depois de 9 anos e meio trabalhando. Então, quando eu olho hoje a situação que eu estou vendo, não vou entrar no mérito das questões de socialização, não vou entrar nessa discussão porque eu acho que é uma outra. Mas quando eu vejo isso, eu tremo porque eu estou sentindo o cheiro de um golpe que se deu em 64. Esse golpe hoje não vai se dar pelos militares. Até não se sabe, nós não temos movimentação militar na época. Hoje. Na época nós tínhamos. Os militares eram conspiradores. O presidente Goulart confiava piamente no seu ministro do Exército. O ministro do Exército foi um dos comandantes do golpe. Nós não temos isso hoje. Se nós tivermos, e o que se prepara no Brasil é de fato um golpe, é o que está se chamando de um golpe paraguaio. É um golpe que é feito pelo Congresso, por uma série de outras coisas. Dentro de um clima que se cria, nós estamos criando um clima de caça às bruxas, não estou tirando a questão de que existe corrupção, que esse trabalho está sendo feito, tem que ser feito, mas é preciso ter uma visão do contexto. Eu me assusto profundamente, eu sei o que é você viver, sentir durante vários anos, você sentindo gente, nós vamos cair. Não é o merda que você poderia imaginar, aí nós caímos. E aí os ministros dizem: assumimos, vamos convocar eleições gerais dentro de 6 meses. Volta lá o general Castelo Branco. Começa a surgir no Brasil um movimento Juscelino de volta. Surgiu na direita um grande líder da direita, o golpista, o Carlos Lacerda. Todos eles misteriosamente de uma época deles. Tá? As tais eleições não aconteceram. E não aconteceram nem mesmo em 85. As diretas lá em 84, nós só tivemos eleição pelo Congresso, eleição indireta, em 1985, quando se elegeu o Tancredo, e deu o azar de bater as botas, e nós passamos para o vice-presidente eleito naquela ocasião, para José Sarney. Mas tem um mal, de 85 para cá, são 31 anos. Nós estamos vivendo uma democracia. Todos os defeitos estamos vivendo sim uma democracia. Nós passamos por uma Assembleia Nacional Constituinte, de 86 a 88, nós redigimos uma Constituição moderna, respeitada no mundo inteiro. Ela não foi feita nos gabinetes militares. Nunca houve uma mobilização tão grande do Brasil em todos os segmentos
para influenciar na relação das comunicações, são professores, índios, negros, mulheres, gays, trabalhador rural, diabo, todos, a sociedade civil do Brasil se mobilizou profundamente. Eu fui mais uma vez ao Congresso Nacional, a Comissão de Educação, junto com colegas de 3, 4 universidades, participando de comissão, para entregar todo um conjunto de análises, de sugestões, etc. ao Congresso Nacional. Acabou mudando, mas grande parte das coisas que nós temos hoje expressa bastante o que nós estamos vendo hoje. Um cara com o nível de honestidade no crime, ele vai destruir todos os projetos, trazer criminalização do aborto e não sei mais o que, tudo aquilo que você conseguiu avançar durante 30, 40 anos em um país democrático, está se tentando, por meio de conchavos, de um bocado de gente que é extremamente comprometida com o que tem mais reacionário e retrógrado no Brasil, para destruir isso através da lei. Você vai lá e faz um projeto que você divida tudo que você conseguiu. Tá? Isso é golpe. Você fazer isso é golpe. Ah, porque no processo democrático quem tem maioria é verdade, sim. Agora que maioria essa pode queimar. Então, gente, só para a gente pensar um pouquinho e a gente fazer parte daquele grupo de pessoas cada vez menor no Brasil que pensa com a própria cabeça. A gente tem cabeça, não só para separar as coisas. Que a gente usa essa coisa, porque nós estamos vivendo um momento grave. E da nossa própria atitude, dos nossos próprios conhecimentos, muito vai resultar no Brasil que a gente vai ter lá na frente. Para vocês, para os filhos de vocês, eu não entendo primeiro que eu só tenho um. Os filhos me deram mais menos, a minha preocupação é menor. A vocês terão filhos, cuidado, porque vocês podem ter um país pior do que nós somos hoje, para deixar para os filhos. Então, essa iniciativa aqui, dentro de outros, parece pequena, uma pessoa, mas ela pode ser muito rica e transformadora. Parabéns a vocês, me sinto profundamente comovido de ser convidado para conversar com vocês e os que estão chegando, tirem proveito dessa universidade, tirem proveito que ela tem a dar. Veja só um pouquinho, aos 40 minutos que você gasta com o dedinho correndo para lá e para cá, gasta 40 minutos para assistir uma boa palestra que tem 2 caminhos, para ver uma palestra importante lá no auditório da reitoria, no auditório. Eu vi muitas vezes aqui junto com o Vitor Branco, que era da época do Ceará. Uma palestra fantástica, ocorrendo ali nas barbas dele, nos 2 candames, aberto ao público, ele jogando dama, jogando truco, era tudo! E nem vocês estão jogando lixo, uma oportunidade sem par. Façam isso. Creio que não é o caso de vocês. Obrigado por terem me Falando nisso, acho que a gente podia aproveitar o ensejo e amanhã de manhã, eu acho que não foi hoje, amanhã de manhã, o professor José Pacheco vai estar lá na livraria do Chiquinho, se vocês ainda não conhecem, é a livraria alma da UNB, muitas pessoas que estiveram aí passaram pela livraria dele. Eu não sei de quando que ele esteve já. Chico. Não. O Chiquinho, ele está lá. Isso aqui da universidade. Porque antes ele não estava lá, mas ele andava Eu conheço quando o Chiquinho tinha 15 anos. Ele tinha debaixo do braço, ele não tinha local nenhum. Ele ia de porta em porta vendendo livro, oferecendo. Olha aqui muito financiamento aí, com os novos. E ele continua a mesma pessoa. Ele sabe exatamente o que você precisa ler. Se você está lá, eu estou com tal professor, estou pesquisando isso, ele vai, ele liga na editora. Ele é um excelente livreiro. E aí amanhã vai estar o professor José Pacheco, um educador português que tem já se movimentado muito aqui na nossa cidade. Na verdade, ele já tem tocado muitos projetos aqui em Brasília, inclusive. E eu acho que é uma oportunidade ótima para vocês que estão entrando no curso de pedagogia. Quanto ao Chiquinho, o Chiquinho é também uma espécie de extinção. Os livreiros são uma espécie de extinção no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil, como sempre foi um país pobre de livrarias e bibliotecas. Os argentinos costumam dizer uma brincadeira que tem em Buenos Aires, tem mais livrarias que no Brasil inteiro. É mais ou menos exagero. É exagero, porque eles também são. Você anda em ruas assim, que você sai de uma livraria, acaba tentando outro que é um sebo que tem livro velho, que dono aqui, um livro é $1, o outro dá $50.
nós temos isso acabando. Então, eu procuro escrever uma carta para o atual leitor, porque eles querem acabar com aquele espaço X, eles devem estar sabendo disso. Jogar lá no canto, porque vai ter um espaço lá, botar as lanchonetes, as coisas lá. Gente, essa universidade tivesse um pouquinho de vergonha, cara, você tinha que oferecer um espaço digno do Chiquinho, vendo aquele quartinho apertado que tem. Tinha que oferecer. E não era para cobrar nem um tostão de aluguel, não. Porque o trabalho que ele faz é um trabalho que tem uma importância enorme. Nós estamos simplesmente acabando com a leitura. Vocês sabem disso. Nós estamos acabando cada vez menos. E nós estamos achando que isso é uma brincadeirinha. Não é, não. Não é preconceito. Quando eu digo isso aqui, eu fundei isso aqui em 75, 76. Foi com tecnologia de câmera fotográfica, de projetor de slide, de câmera de televisão, de preto e branco. Um troço assim. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Eu trabalho em tecnologia há muito tempo. Eu trabalho em rádio. Só que nós hoje estamos, em nome de uma coisa, nós estamos jogando um lixo na outra. A humanidade não seria o que é hoje se nós não tivéssemos o livro e a leitura, gente. Não seria. O que nós mudamos quando Gutenberg inventou aquele negócio de fazer livros lá com aquela prensa, 1400 e pouco, nós não seríamos o que nós somos. Um livreiro que está ainda batalhando para sobreviver, bater o seu feijão com arroz em casa, na universidade, não, ok, nome, não sei de que, batata o quê? Sabe o que significa? Aparecendo umas 2, 3 pessoas por dia, só vai lá quem está disposto a comprar um livro. Ao passo que uma livraria, um ponto de passagem, um ponto de ponto, como é que o livro branco, é outra coisa. Quantas vezes ou você ou qualquer um, não entrou numa livraria e comprou um livro sem nem pensar? De repente me dei de cara, poxa. Eu não entrei, não estava pensando, de repente vai ser isso. Agora não é só isso não, você tem que se convencer de que nós não podemos jogar fora a nossa obrigação, capacidade, interesse, prazer de ler. Nós somos estudantes a vida inteira, não repito, 80, 85, 90 anos, nós somos estudantes até o último dia de vida. Se nós não somos, que pena, nós passamos pela vida. Eu vou fazer uma última coisa, eu vou dar um livro aqui para vocês fazerem aí, coisa no qual eu tenho esse poema. A gente pode fazer. A gente já recolheu os nomes e já escreveu os números, porque a gente também vai sortear um DVD do Público Translações, que é um festival. São poucas produções daqui. Mas se alguém, vocês podem falar, seria muito legal. Seria muito calada também. Todo mundo é calado. Faça aí o sorteio, botem na salsa quem quiser folhear. Alguém quer pegar o papel aqui? Bom, sim. Esse meu início aqui com a pedagogia está sendo um pouco estranho, passional e sem explicação. Aqui no meu americano pessoal, que eu vim para pedagogia, alguns ensaios, sabe? Algumas pedagogia. Mas eu comecei a fazer algumas leituras superiores. Inclusive, eu ia até falar sobre a questão do Luiz Teixeira. Salvo engano, estava fazendo um evento hoje na Bahia, contando essa. Tem a ver com muitos, tem um belo documentário sobre o Luiz Teixeira, eu já vi na TV Senado, vi no futuro em algum lugar, mas aqui no programa a gente tinha inclusive de e outras, não é? Hoje já com essas novas informações que é para que ela comissão da verdade, que não acesso. Essa coisa que eu me referi já é fruto disso. Já é fruto dessa. E eu lendo essa reportagem, acho que eu falei assim, só queria uma educação melhor. Estava só com o almoço, colega. Morreu, né? Só queria uma educação melhor. Essa frase é importantíssima, mas eu só queria só. Não estou dizendo que a pergunta é sua. Só queria melhorar o país. Sabe? Como se a educação fosse alguma coisa que não tem nada a ver. O Paulo Freire, se não me engano, foi o Paulo Freire, às vezes tem até um outro aí, não sei, mas eu conheço essa frase do Paulo Freire. Com quem eu estive sentado nessa sala aqui, eu tenho um videozinho de 36 minutos batendo papo com ele.
aqui. Ele disse uma coisa: a educação não é a solução para tudo, mas não haverá solução para nada sem a educação. É importante pensar nisso. Você tem refletindo sobre sobre a reportagem e tudo, e esse o barra, essa experiência, é um reflexo de tudo isso. Eu fiquei um pouco emocionado aqui, porque você está num ambiente desse e que essas pessoas batalharam muito pela educação, né? Isso aí. Deixa eu terminar aqui com uma pequena historinha. Tem uma tese, quando eu digo uma tese, não é um volume de tese, não, é uma ideia que ela foi bastante trabalhada durante o fim dos anos 40, para os anos 50, com uma série de intelectuais, sociólogos, historiadores. Essa tese está meio perdida hoje. Mas a pergunta que motivava isso era o seguinte: cara, como é que se explica que dois países que nasceram na mesma hora, praticamente, Estados Unidos e Brasil, diferença de 8 anos, de 1492 para 1500, né? Foi descoberto com 8 anos de diferença, depois se transformaram em países, essa coisa. Como é que dois países da mesma idade, no mesmo continente, América do Norte, então no Sul, com praticamente as mesmas riquezas, os Estados Unidos têm um território riquíssimo, assim como nós temos em tudo, minerais, vegetais, de água. Né? Como é que um país chegou a ser o país mais rico e mais poderoso do mundo e o outro não? Quem é que poderia explicar isso aí? Essa tese passa por muitas coisas, mas o ponto central dessa tese é o seguinte: eu vou tentar resumir. Tem um livro de um cara brasileiro, morreu há muitos anos, chamado Viana Moog, M-O-O-G. O título do livro é Bandeirantes e Pioneiros. É uma referência aos bandeirantes que colonizaram o Brasil e os pioneiros que colonizaram os Estados Unidos. Né? A colonização americana é tipicamente os chamados pioneiros, e nós os chamados bandeirantes. Né? Por que esses dois países têm uma história tão diferente, apesar de terem um potencial tão parecido e quase igual? A tese é o seguinte: não estou dizendo que ela é verdadeira, mas ela dá pelo menos para a gente pensar. Diz o seguinte: como é que os Estados Unidos foi colonizado? Como é que o Brasil foi colonizado? Está lá a descoberta dos espanhóis, dos portugueses, sei que lá, nós ficamos com uma metade aqui, o tratado estabelecido em cima dos espanhóis, com aquela que é a América do Sul todinha, aquilo lá, E os Estados Unidos não estavam dentro desse quadro. Quem colonizou os Estados Unidos? Em 1500, em torno de 1500, no fim do século XV, século XVI, ocorreu na Europa, ocorreu muitas coisas, mas ocorreu uma das coisas, que foi a Revolução Protestante. Martinho Lutero. Né? A Revolução Protestante, que foi uma briga. Não se esqueçam que a Igreja Católica, o Vaticano, era um dos maiores poderes do mundo. Não era um poderzinho. Estude um pouquinho da história que vocês verão. Então, essa revolta de parte da Igreja Católica, dos católicos na Europa, resultou no que ficou conhecido como protestantismo. Protesto contra uma série de dogmas da Igreja Católica naquele momento, que predominava em toda a Europa, um continente, em grande parte, dominado pela Igreja Católica. Grande parte, diretamente ou indiretamente, através deles. O que aconteceu? Essa coisa gerou, inclusive, perseguições muito grandes. Passando pela Inquisição, lá de botar nele na fogueira, aquela coisa toda. Galileu está lá, e continuava. Isso não foi coisa de um mês nem não. Isso dominou grande parte de um século. Quando houve a descoberta desse novo continente americano, do norte, lá, todo o norte, do Caribe para cima, e a América do Sul, do Caribe para baixo, etc., etc., evidentemente que na Europa, muita gente viu ali a possibilidade de mudar. Tanto é que nós passamos a reconhecer como novo mundo. O novo momento nós chamamos de novo mundo. Novo para quem? Para eles, porque eles eram velhos, velhíssimos. Né? Então, quando eles puderam, começaram a migrar para a América do Norte, foram para os Estados Unidos.
Não é assim, milhões e milhões de pessoas, mas uns bons milhares de pessoas, sim. Ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? O Brasil foi descoberto em 1500 e a colonização para valer começou 30 anos depois, 1530. Então você começou a explorar basicamente o pau-brasil, que era uma coisa rara, produzir tinta para tecido, aquela coisa do pau-brasil, que era a grande coisa da economia inicial. Depois foi vindo coisa, foi descobrindo que tinha cana, podia plantar cana de açúcar, depois o algodão, e foi um bocado de coisa. Mas o que acontecia? A história é, os portugueses, basicamente, que descobriram o Brasil, vinham para o Brasil para explorar as riquezas para aporte de Portugal. Todas as riquezas aqui eram para ser levadas para a Europa, transformadas em dinheiro e enriquecer a corte portuguesa. Não é invenção, isso é fato. O que aconteceu do lado de lá nos Estados Unidos? Os imigrantes que vinham com toda a família inteira, pais, avós, netos, papagaio, o que pudessem, porque eles não tinham mais condição de viver na Europa. Foi em busca de um novo mundo onde nós podemos viver, onde nós podemos professar a nossa fé e tudo mais. Chegaram nos Estados Unidos. Qual é a diferença? Segundo essa linha de historiadores. Ao chegar, derrubar uma pedação de mata, árvores e tudo, e fazer uma clareira para fazer ali suas casas, plantar um pequeno povoado, etc. A primeira coisa que os americanos construíram junto com a sua casa para morar era uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Uma igreja para exercerem a religião que eles queriam exercer e estavam fugindo da Europa porque não podiam fazer lá, eram perseguidos lá. E uma escola, por que uma escola? Não é só porque eles achavam que a educação, porque tinha um outro dado. O protestantismo diz o seguinte: a Bíblia é o nosso livro sagrado. Cada homem, cada católico, cada pessoa tem que ler a Bíblia, tem que ler e tem que interpretar. Ao passo que a Igreja Católica impõe, o modo é esse, né? O dogma é esse, no princípio era isso. Todas essas correntes que vieram depois, mas basicamente até, elas diziam, na essência, isso. Cada um tem a obrigação de ler o livro sagrado e interpretá-lo, fazer sua vida a partir dali. Por isso, uma escola para que as pessoas pudessem aprender a ler, e a primeira obrigação era saber ler a Bíblia. O que nós aconteceu no Brasil? Nada. Ninguém vinha para o Brasil para montar uma aldeia, um povoado e ficar. Não, aqui vai ser a minha casa, por isso eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que ter uma escola. Isso não aconteceu. Muito tempo depois, aos pouquinhos, até porque muitos não tinham condição de voltar para Portugal. Muitos foram obrigados a ficar aqui. Começou a isso. Aí mais tarde vieram os jesuítas, Padre José Anchieta e muitos outros, que acharam que tinham que trazer a religião católica. Mas era trazer não só para os portugueses, que a grande maioria não era nem formalmente era católico, mas era pegar os nossos índios e transformá-los em católicos. Ensinaram a língua, Só depois, bem depois, é que se passou a pensar no aspecto da educação no Brasil. Então nós temos um atraso muito grande. Enquanto esses países, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, teve uma evolução natural por causa disso, natural, nós não tínhamos. Era pegar o que tinha de riqueza e levar. Só depois vamos ficar. Tanto é que nós só começamos a ter escola para valer quando chegou a corte, aqui, em 1808. São 308 anos depois da descoberta do Brasil. Só passamos a ter imprensa quando o rei de Portugal, obrigado a fugir para cá, trouxe a imprensa nacional. Nós passamos a ter um jornal, passamos a ter um diário oficial, tínhamos nada, rigorosamente nada até então. Então não é brincadeira não. 3 séculos de atraso faz uma enorme diferença, se essa tese estiver correta. Tá? Eu acho que ela pode não ser totalmente explicação, mas ela tem uma parte de alguma coisa que faz sentido. Apesar de tudo, 2 séculos depois, de 1808 para cá, nós já temos mais 2 séculos, né? 1908, 2008, já era tempo da gente ter corrigido um bocado de coisa. 2 séculos não são 2 dias, não. Já dava para a gente ter feito. No entanto, infelizmente, nós tivemos nossos projetos de país seguidamente interrompidos em várias ocasiões. Sempre começar de novo da estaca zero,
como nós já tivemos, e dessas interrupções, a mais trágica é recente, foi de 1964 até 1986. Não é nada, nós temos 20 anos, cerca de 30 anos só de democracia. É muito pouco para corrigir tudo que nós já fizemos. Mas ainda assim a gente não pode dar um passo atrás. Se está andando devagar, mas tem que ser para frente. Para trás não é passo. Obrigada. Agradecer a vocês pelo secretário de professor pelo filme. Obrigada a vocês por fazerem parte da nossa experiência. Todos nós somos tipo, não ia ter, tipo... Se não tem não ia vocês, ter, não tem público, não tem nada. Realmente. Sugeriria que vocês, se tiverem algum contato já com os colegas, sobretudo os calouros que saíram, esse pessoal comparece, parece um pouquinho, mas não para isso aqui necessariamente, mas para outras atividades dessa importância. Comecem a se apropriar da universidade. Comecem a se sentir dono da universidade. Porque tirando da universidade o que tem de bom. Dois candantes que vocês estão vendo aí, não é favor nenhum que a faculdade venha entregar para vocês, para usar como entregar hoje, não é exclusividade para vocês. Mas, no entanto, até hoje está fechado aí, falta de licitação, não sei o que lá, foi fechado porque não tinha mais expansão. Mofo, cupim, rede elétrica ameaçando incêndio, legal, está fechado. Primeiro para fazer isso aí, não sei onde é que anda, porque... Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer: universidade para quê? E para quem? Né? Principalmente para vocês que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e a sua aplicação frutífera.